13 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Não confundas, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda a crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Amado Mestre Jesus, recolhidos novamente neste templo de oração, a Ti buscamos com alegria para a realização de nossos estudos da doutrina espírita. Permite, Senhor, desta forma que os bons espíritos estejam conosco e nos envolvam em vibrações de paz, de saúde, que nos ajudem a compreender melhor as lições que estudaremos. E nos inspirem nos bons pensamentos, para que saiamos deste recinto revigorados, mais confiantes e seguros da estrada a ser percorrida e dos deveres que devemos atender em prol de nossa própria evolução. Também a Ti rogamos, Mestre, que nos ajudes a nos tornarmos instrumentos melhores a serviço do bem entre os nossos irmãos de humanidade, em especial neste serviço de elucidação das mentes e de apoio aos corações, para que menos irmãos nossos caiam nas armadilhas das obsessões e derrapem no erro terrível do suicídio. Felizes e gratos, profundamente gratos, nós Te louvamos, Mestre, e Te bendizemos o nome agora e sempre. Que assim seja.
continuidade aos nossos estudos. Bom, a última coisa que nós comentamos na semana passada foi a respeito exatamente de nós, aliás, de Camilo ter mencionado sobre os comentários que ele ouvia a respeito dele ao caminhar pelas ruas da sua cidade. Ele tanto ouvia comentários de críticas mordazes a seu respeito, que o feria profundamente na alma, quanto ele ouvia lamentações, que também o feriam de certa forma, porque ele que estava acostumado a ser exaltado, elogiado, agora ouvia comentários sempre desagradáveis ao seu respeito. Então isso gerava um componente a mais para compor a sua grande perturbação espiritual. Mas depois ele retorna à sua casa e descreve um pouco das suas impressões naquele ambiente. Vocês se recordam quais foram essas impressões? Primeiro, as coisas não estavam como ele tinha costume de deixar, né? Exato, E aí ele já fica ligado no 220. Ficou bravo. Ficou enfurecido, Enfurecido. Nos parece que ele tinha um traço também de perfeccionismo, né? As coisas tinham que estar todas nos seus devidos lugares, as suas coisas ninguém poderia mexer nelas. E é interessante como que esses pequenos detalhes a princípio podem parecer insignificantes, mas a gente nota aqui que podem perturbar esses pequenos detalhes do nosso comportamento, que às vezes nós dizemos, também isso não tem tanta importância, mas são detalhes da nossa personalidade. E quando a gente lê no texto de Camilo, que ao retornar para sua casa e notar que as suas coisas, o apego, as suas coisas não estavam nos lugares certos, ele enfureceu-se. É a palavra que ele utiliza no texto. Ele enfureceu-se. Ele se perturbou profundamente. Alguém que já estava num drama terrível, conseguir notar esses detalhes e se perturbar por isso? Daí nós percebemos e concluímos que sim, estes pequenos detalhes da nossa personalidade, que talvez nós pensemos, isso não vai fazer nenhuma importância depois de eu desencarnar. Não fará se eu já não tiver nenhuma preocupação com estes pequenos detalhes aqui, enquanto encarnado. Agora, se eu, durante a minha reencarnação, me perturbo com esses pequenos detalhes, sim, depois da desencarnação continuarei me perturbando. Não há nenhuma operação mágica com o fenômeno da morte física. Porque, na verdade, esse detalhe, digamos assim, de ele notar as coisas fora dos seus lugares, conforme ele gostava que elas ficassem, é um traço de uma personalidade que tem um certo transtorno. Além do apego às coisas materiais, esta exigência de as coisas estarem perfeitamente nos seus devidos lugares, como eu quero, significa um problema que nós temos. Porque, de fato, claro que ninguém gosta de ver as coisas bagunçadas, mas esse excesso já é um traço de algum problema nosso.
algum detalhe, mas que se constitui um problema. Se tivermos alguma dúvida, questionemos os psicólogos, os terapeutas. Eles nos dirão os nomes técnicos para isso. E se há nomes técnicos é porque são certos transtornos da nossa personalidade. E tem como tratar. Então, é um detalhe na leitura, mas que nos adverte para que nós, enquanto estamos reencarnados, atentemos para estas questões da nossa personalidade, a fim de tudo que não tem realmente, verdadeiramente significação profunda, não deve nos perturbar. Ele que já estava num transtorno tão grande, era para ele não dar importância nenhuma a essas coisas. Mas se a gente não... A questão toda é a fixação nesses comportamentos, nesses detalhes. Então ele se perdeu, ele permitiu um transtorno maior, um sofrimento maior para si mesmo, uma coisa que era absolutamente insignificante e desnecessária. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um estudo que Kardec faz exatamente dos transtornos voluntários, né? Aqueles problemas que nós buscamos por vontade própria. E os benfeitores dizem, e Kardec diz, né, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a grande parte dos sofrimentos pelos quais nós passamos na reencarnação não estavam previstos no nosso programa reencarnatório, não eram nem expiações nem provas previstas no nosso programa reencarnatório. São os tormentos voluntários. Então, há um ditado na nossa língua que diz: buscar sarna para se coçar, procurar sarna para se coçar. A gente quer se coçar, a gente busca uma sarna. São os tormentos voluntários. Então aqui, inconscientemente, ele buscou também um tormento voluntário. Que ele buscasse ajuda, não achou ajuda, tudo bem, vai para outro lugar. Que ele ficasse assim atordoado por ninguém atender aos apelos dele, é compreensível. Mas ele notar que as coisas estavam fora do lugar e se perturbar com isso, é o que você disse. Ele já estava com tantos sofrimentos maiores, esse detalhe deveria, pelo bom senso, passar despercebido. Não passou. Então notemos que essas fixações nossas, desses nossos comportamentos, têm relevância no mundo espiritual. Esse é o nome que se dá, que você falou, transtorno voluntário? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. No Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. É um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz realmente que isso o perturbou profundamente. Depois ele diz, ele se sentiu estranho na própria casa. Lembrando também que houve o transcurso de tempo, né, da morte física dele até ele conseguir sair do cemitério, até ele ir até a casa dele. Daí ele diz que ele procurou amigos, parentes a quem se afeiçoara, e outra coisa que o atormentou profundamente: a indiferença que lhe surpreendia em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando o meu estado de excitação. A indiferença de amigos, de parentes. Agora, nós temos de considerar uma questão também. Dentro, assim, desta rede de apoio aos que pensam em suicídio, há também uma rede de apoio aos familiares daqueles que se suicidaram. E esses familiares, amigos, as pessoas muito próximas, que com os vínculos com os suicidas, são chamados de sobreviventes. Porque
eles passam também por um processo traumático profundo. Uma das questões, por que o indivíduo fez isso? Outra questão, será que eu não poderia ter evitado? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que se tivesse, e daí começam as hipóteses, será que se tivesse conversado mais, ou sido mais carinhoso, ou se eu estivesse mais atento, naquele momento que aconteceu, eu tinha de estar atento, eu tinha de estar no local, por que eu fui sair para ir ao banheiro? Por que eu saí para ir comprar comida no mercado? Eu não deveria ter saído. E daí começam os processos de culpa. O meu amor não foi suficiente? Foi a pergunta ou a colocação que o pai de Dona Ivone, na reencarnação em que ela se suicidou em Portugal, no Refúgio, quando ela estava naquele transtorno de revolta por causa da morte do marido, da filha, ele diz assim: não faça nenhuma bobagem, minha filha. Se você ama o seu pai e preza pelo amor profundo que eu tenho por você, não faça nenhuma bobagem. E ela se suicida. Então imaginemos a dor, o impacto nos familiares. Não, pode terminar essa raciocínio depois. Nos familiares, nos amigos. Então fica realmente um trauma profundo neles. Porque é um desprezo pelo amor de todas essas pessoas. É uma forma grave de egoísmo. Eu me fecho na minha dor, no meu ponto de vista, e desprezo todas as pessoas que me amam. Algum problema existente na minha vida é muito superior, ou a minha dor é muito superior a todo o esforço que os meus familiares, os meus amigos fazem para me ajudar, todo o amor que eles me dedicam. Eu desprezo tudo isso. Então há uma marca profunda, por isso que esses são chamados de sobreviventes. Conseguir continuar a vida depois de um trauma desses é um desafio muito grande. Por isso que há esta rede de apoio também aos familiares, às pessoas muito próximas daquela pessoa. Então imaginemos que no retorno desta, digamos, quando o suicida retorna, ele vai encontrar os familiares muito marcados, às vezes muito magoados também. Eu conhecia um caso, era um casal, eles não conseguiam ter filho, e daí decidiram adotar. Adotaram uma criança que veio de um outro país. E a criança já fazia, acho que 1 ano e meio, 2 anos que estava com eles, o marido se suicidou. A esposa achou, ele tinha sido enforcado, ficou tão traumatizada, tão revoltada, tão magoada com aquele ato. Ela disse: nós combinamos juntos de adotar uma criança, de criar essa criança. Agora ele me provoca um trauma desses e me deixa sozinho com uma criança, né, para cuidar. Simplesmente abandonou-nos assim. Ela ficou tão magoada com aquilo, tão ferida, que 1 mês depois ela foi no cartório, no país onde eles viviam, era permitido, e tirou o nome dele, o sobrenome dele do registro da menina. Foi permitido e ele enlouqueceu, sem o sobrenome do pai. Tipo assim, ele não quis ter uma filha, então essa filha, já que ele deixou para eu cuidar e criar a menina sozinha, a menina então não tem pai. Ela já não tinha antes, porque estava para adoção, continua sem pai. Vai ter mãe. E eu vou dar ela. E tirou o sobrenome dele. Vejam como ela ficou ferida. Não visitava o túmulo, nunca estimulou a filha a ter um vínculo, um pensamento, uma prece em direção ao Pai. Então, se nós ferimos nesse nível tão profundo alguém, nós estamos falando de seres humanos do nosso nível evolutivo. Não esperemos uma recuperação tão rápida deles, ou que eles nos prestem todas as reverências, todo o carinho, toda a ternura, porque nós ferimos profundamente, traumatizando alguém, se nós cometemos o suicídio.
Então temos que ter paciência, aguardar que esta dor, este trauma, seja aliviado. Quem sabe um dia. Ou talvez nós tenhamos que pedir uma oportunidade reencarnatória para tentar corrigir essa situação e compensar aquele trauma que nós provocamos na vida. Eu ia tocar num assunto numa situação reversa. Quando uma pessoa te leva ao suicídio, né? Sei lá, culpando a pessoa por algum erro, pelo jeito que ela é. Como que é essa? Olha, há uma dependendo de uma maldade muito grande, né? E Sim. isso acontece, né? Acontece. A pessoa perturba tanto uma pessoa, joga a pessoa tão para baixo, que você não aguenta e é uma o suicídio. Existem duas involuntário? situações. Hã? Seria uma ação involuntária da pessoa, que alguém levou a pessoa a fazer mais ação, né? Então, da parte da pessoa que induz, há duas situações. Há uma indução consciente e com intenção. É como se nós, fazendo um paralelo na legislação penal brasileira, nós temos, por exemplo, em vários tipos penais, o homicídio doloso. O dolo existe quando a intenção de matar, no caso do homicídio, ou no mínimo o indivíduo sabe que pode ter aquele resultado e assume, realmente, eu vou fazer, eu sei que eu posso matar alguém e assumo que realmente pode acontecer isso, e faço mesmo assim. Então existe o dolo. Existe a culpa quando o indivíduo não desejava aquele resultado morte. Ele cometeu algum ato, não esperava que houvesse aquele resultado morte. Em nenhum momento ele pensou em matar alguém. Ele simplesmente tomou uma atitude. Eu, por exemplo, estava dirigindo embriagado e bebeu, saiu de um casamento, estava dirigindo, nem estava em alta velocidade, de repente atropelou alguém, cochilou. Então pode ser considerado um homicídio culposo. Em outras situações, então a gente pode fazer um paralelo. Pode alguém, com a sua conversa, o que diz, induzir alguém ao suicídio, mas sem a intenção. A pessoa simplesmente é aquela pessoa inconsequente, leviana, que fala sem pensar e leva, por isso a pessoa se deprime, já está deprimida talvez, e aquilo entra num conflito e acaba cometendo suicídio. E há quem realize isso com a intenção. Não, mas nos parece algo inimaginável que alguém possa fazer isso, mas há. Agora, e há essas pessoas nos dois planos da vida. Há encarnados que fazem isso e há desencarnados. Camilo menciona aqui no capítulo 1, como nós já vimos, que grande parte desses suicidas estavam sob processos obsessivos e estes mesmos obsessores os perturbam depois no além. Eles influenciam de tal maneira o indivíduo que induzem o indivíduo ao suicídio. Dependendo do grau de influência ou de influência que o indivíduo sofra e da capacidade de discernimento no ato do suicídio, ele vai ter consequências mais intensas ou menos intensas. Por exemplo, no caso da Dona Ivone do Amaral Pereira, ela, no primeiro suicídio dela, que está relatado no livro Drama de Bretanha, da região da Bretanha, na França, ela se joga em do despenhadeiro. E se arrebenta lá nos rochedos, morre ali no mar. Mas ela estava sob um processo obsessivo profundo, praticamente uma subjugação. Ela não teve grande parte das consequências do suicídio, porque ela já não conseguia mais raciocinar. Nós lembramos, Allan Kardec estuda no livro dos médiuns 3 tipos ou níveis de obsessão. Uma simples influenciação, que é a obsessão simples. A fascinação, que é muito grave, porque a pessoa perde o discernimento. Digamos, um médium, um processo de obsessão por fascinação, ele apresenta, digamos, psicografias ou comunicações mediúnicas, ou fala daquilo que ele está vendo,
E as coisas mais absurdas, mas ele tem plena convicção de que aquilo lá está certo, é sublime, maravilhoso. Todos em volta dizem, não, isso não faz sentido, não está de acordo com a doutrina, não tem lógica. E daí ele acredita que todos estão por inveja, etc. E continua acreditando naquilo que os espíritos lhe dizem, a obsessão por fascinação. Ele perde um pouco o contato, ou bastante contato com a realidade. E há a subjugação, em que o indivíduo, mesmo raciocinando de alguma forma, ele perde o controle sobre si mesmo, fisicamente. Kardec dá um exemplo de um rapaz que, quando ele saía à rua, passasse qualquer moça, ele se ajoelhava e fazia uma declaração de amor para ela. E ele ficava constrangido e sabia que estava fazendo uma coisa que era absurda ali, né? Então ele ficava, o constrangimento era ainda maior. Então, se a pessoa está num processo de, por exemplo, subjugação e comete suicídio, como foi o caso do Dona Ivone Pereira, naquela reencarnação, já não tem as consequências tão grandes. No segundo suicídio dela, ela estava plenamente consciente a respeito do que ela estava fazendo, não estava sob indução obsessiva, era apenas a rebeldia dela. Os ímpetos dela própria e a rebeldia dela própria. Ela teve todas as consequências do suicídio. Então há essa diferenciação. Agora, quem induz também responde pela situação, pelo problema. Quem induz inconscientemente, digamos, naquele aspecto lá da culpa, não tinha intenção, mas sou leviano, isso, por uma outra razão, acabei falando bobagens e aquilo induziu a pessoa, de alguma forma, a cometer o ato. Vou responder menos intensamente. Eu queria realmente destruir a vida da pessoa e fui inoculando ideias, culpas nela, até o momento em que ela se suicidou. Eu tive a intenção. Eu respondo por um sim. Mas será que responde, espiritualmente falando, será que responde com a mesma dor do suicida? Com a mesma dor, creio que não, porque não há as consequências tão profundas, mas no próprio perispírito, digamos, né? Mas passa por situações muito dolorosas, às vezes na própria reencarnação. E dá para, desde a própria reencarnação, começar a se recuperar. Vou dar um exemplo. Há um filme muito interessante, chama Orações para Bob, a tradução. Foi um filme baseado num livro publicado nos Estados Unidos, se não me engano, no final da década de 80 ou início da década de 90, não me recordo. Inicialmente era para ser um filme lançado em salas de cinema, mas eles começaram a rodar o filme e não tinham um orçamento suficiente para terminar o filme. Daí houve uma proposta de um dos canais de televisão norte-americanos e eles adaptaram e terminaram o filme rapidamente para ser lançado na TV norte-americana. E foi lançado. Esse filme ganhou alguns prêmios e ficou um marco, porque nesse livro Orações para Bob, ele tinha cerca de 16 anos, morava nos Estados Unidos, com a família, tinha os pais e acho que minha irmã e um irmão, se não me engano. E um dia o irmão dele entra no quarto, ele tinha cerca de 16 anos, e vê que ele estava tomando comprimidos. Pergunta: o que você está fazendo? E daí ele começa a chorar e diz que ele estava tomando os comprimidos porque ele queria, na verdade, se matar, e disse para o irmão: porque eu sou gay, ninguém vai me aceitar. O irmão entra em choque e vai logo contar para os pais. O pai tinha aquele perfil machista, não aceitava. A mãe é extremamente religiosa e dizia que isso não era aceitável, não era bem visto de acordo com a Bíblia. E daí começa toda a saga, porque daí a mãe não aceita, diz que isso é uma preocupação dele, o menino começa a entrar em ainda maior conflito, e a mãe começa a dizer o que ela ouvia nas pregações da missa, de que isso era uma aberração, que isso era coisa demoníaca, que isso era a tentação do demônio, e que os homossexuais queimariam no inferno, e todas essas coisas. Ele vai se deprimindo,
Daí a mãe leva para o psicólogo. Na época, hoje inclusive no Brasil é proibido. O terapeuta, o psicólogo que tentar fazer terapia de conversão pode ter o seu diploma cassado. Porque nós temos, lembrando também, que a própria Organização Mundial de Saúde retirou, não pode mais nenhum técnico médico, seja psicólogo, não pode utilizar nem mais o termo homossexualismo, porque o sufixo ismo é designativo de doença, por isso se fala hoje homossexualidade. Então foi excluído do CID, do Código Internacional de Doenças, a questão da homossexualidade, porque se detectou que não era mais doença. Mas na época era considerado doença, um transtorno psiquiátrico de comportamento. E então manda-se o menino, o rapaz, para terapia de conversão. A psicóloga chama a família e diz assim, olha, a mãe diz a mãe, é um problema de o filho não passar tanto tempo com o pai, é a falta de uma figura masculina junto dele. Daí a mãe chama o pai, o marido, e diz, Bob deve passar mais tempo com você. O pai, um pouco contrariado, diz, tudo bem. E começa a levá-lo para todas as suas atividades, seja as atividades do pai. Um dia, o filho diz ao pai, eu gostaria de ser escritor. O pai diz, larga muito de bobagem, isso não é factível. Isso é apenas um sonho todo seu. Você nunca será um escritor. Caia na realidade. Meninas que tinham um sonho, realmente uma verve para escritor, se deprime ainda mais. Ele já era uma aberração. Deus certamente o odiava. Ele era imundo. A mãe o detestava certamente por ser homossexual. O pai o detestava. A esperança dele era se tornar um escritor e poder se satisfazer dessa forma. Já não tinha mais este sonho. O pai dele disse que ele não deveria cultivar mais este sonho. Não dá certo aquela, digamos, terapia de permanecer junto do pai. Ele continuava com os mesmos desejos, a mesma orientação sexual. Daí a mãe decide ele levar para a igreja, para ele se curar. E começa a ouvir sermões do padre ou do pastor, e novamente aquela lavagem cerebral, e ele, que era uma aberração, Deus queimaria no inferno aqueles que tivessem esse tipo de vida, enfim. Ele vai se transtornando. E num diálogo com a mãe muito forte, a mãe dizia que ele era imundo e que isso era contra a lei de Deus, que Deus abominava esse tipo de gente e que ele era uma má influência, inclusive para os irmãos. Inclusive para o irmão, outro irmão do sexo masculino, que ele poderia contaminar, etc. Outros rapazes ele poderia contaminar. Ele se transtorna e falou assim, eu jamais aceitaria um filho nesta condição. E ele diz, então você não tem mais seu filho morreu. E ele vai então passar férias na casa de uma prima dele, no norte dos Estados Unidos. E ele já estava completamente depressivo. Tinha começado o relacionamento, descobre que o namorado estava o traindo, mergulha num transtorno tão grande, vai até uma ponte à noite e se joga assim. Vejamos quantos indivíduos envolvidos e que responderão perante a lei, mesmo que não tivessem tido a intenção de matá-lo. Não tinham a intenção de matá-lo, sobretudo a mãe dele, ou o pai. Mas responderão. E começa a responder com a dor extrema. Mas a sociedade também é copartícipe. Porque não discrimina, não faz piadas. Todos aqueles que discriminam, que abominam. Não está no Evangelho, se tu disseres ao teu irmão raca e cuspires, era assim que os judeus faziam. Diziam raca e cuspiam no chão. Está lá no Evangelho, haverá consequências para quem fizer isso. Então esses indivíduos, a sociedade, com piadas, com discriminações explícitas ou veladas,
qualquer forma, induz o indivíduo que vai entrando num conflito profundo. O desamor mata. Então o que a mãe faz? Entra num trauma tão grande, ela enlouquece, ela vai para assim, a minha religião dizia que ia ser isso, ia ser aquilo, eu tentei fazer o melhor, levar ele para a religião, meu filho se matou, e agora faz o quê? Não era para curar, a terapia religiosa, e meu filho morreu? Tem alguma coisa de errado. Agora eu quero saber onde está meu filho. Ah, ele se suicidou, está no inferno. Quer dizer, então minha religião não serviu para nada. Eu tentei usar minha religião para curar o meu filho, ele se matou e ainda foi para o inferno. E ela enlouquece. Ela não queria mais saber de Deus, até que ela passa em frente a um templo religioso e havia uma placa na frente: os homossexuais são bem-vindos. Ela entra, tem um primeiro diálogo, contato com aquele pastor, padre, não lembro qual era a designação, mas provavelmente protestante, pastor. E daí ela se perturba um pouco com as falas daquele pastor, mas depois volta. E começa a entender que, na verdade, aquelas interpretações da religião, da Bíblia, são completamente equivocadas. O pastor falou assim: não, é uma interpretação equivocada, vamos olhar melhores. E começa a mostrar para ela que não fazia o menor sentido. Afinal de contas, conforme João apresentou no Evangelho, na sua epístola, Deus é amor. Só compreende Deus quem ama. Deus é amor. Então daí ela falou: não, isso é tudo errado, isso que eu aprendi. E num conselho de município, em que aqueles habitantes podiam comparecer lá naquela assembleia, apresentar propostas, etc., ela comparece. E ela faz um discurso belíssimo. Nesse discurso, ela faz um apelo a todos os pais: cuidado com o que vocês falam. Vocês, ao falarem alguma coisa negativa, de condenação, cuidado, porque sempre há uma criança e elas estão ouvindo. E elas podem gravar aquilo. Isso pode definir a vida delas. E ela diz, conta o que aconteceu com ela e com o filho dela. E ela passa a ser uma das grandes lutadoras pelos direitos dos homossexuais. E nos discursos dela diz: enquanto eu tiver um último suspiro de vida, eu vou lutar para que eles tenham uma vida digna, para que eles tenham um lugar na sociedade de respeito. Então vemos aí várias influências que levaram ao suicídio. Tinham intenção de matar? Bom, alguns têm, porque a gente ouve: esses imundos deveriam morrer. Esses responderão de maneira pior. Inclusive espíritas. Infelizmente isso é comum, muito, né? Espíritas certamente não conhecem o espiritismo, só tem no título, porque se tivessem lido as obras de Allan Kardec, claro, espíritas que nem leram as obras de Allan Kardec, que não conhecem o espiritismo, não são espíritas verdadeiros. Pode ser, né? Não são espíritas verdadeiros. Kardec explica com clareza na Revista Espírita que a questão da homossexualidade está dentro das leis da natureza. Não são palavras minhas, são dele, estão na Revista Espírita. Ele explica com o fenômeno da reencarnação. Aliás, no Livro dos Espíritos está lá a pergunta: que prefere o espírito ao se reencarnar? Reencarnar-se num corpo masculino ou feminino? E os espíritos respondem: tanto faz, depende das experiências pelas quais ele deseja passar. Na pergunta anterior, Kardec tinha questionado: são os mesmos espíritos que animam corpos masculinos e femininos? Eles responderam: sim, são os mesmos espíritos. Ora se reencarnam na condição masculina, morfologicamente falando, ora na condição feminina. E daí Kardec explica este fenômeno na Revista Espírita dizendo: se um espírito passa por várias reencarnações, sempre em corpos femininos,
Daí depois ele decide que ele deve ter experiências no campo masculino para também a sua aprendizagem. E se reencarna num corpo masculino, por primeira vez. Todos os conteúdos psicológicos que ele traz em si são conteúdos femininos. Femininos. Agora habitando um corpo masculino. Quem é que comanda o corpo? O corpo é apenas um corpo. É matéria, é uma máquina. Quem é que comanda a máquina? O espírito. Quais conteúdos o espírito tem acumulado nas reencarnações, no seu inconsciente? Femininas. Como é que nós queremos que um corpo masculino tenha características ou haja com características masculinas, se todos os conteúdos daquela alma são femininos? Não existe a menor possibilidade. Ele pode começar a desenvolver aquelas características e começa a partir daquela experiência. Daqui talvez algumas reencarnações ele tenha já muito mais conteúdo masculino também. E o mesmo acontece com um espírito que se reencarna várias vezes seguidas em corpos femininos, masculinos, e depois se reencarna num corpo feminino. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, fala-nos dos conteúdos ânima e ânimos. Que todos os indivíduos, todas as almas têm os dois conteúdos. Acontece que normalmente um prevalece sobre o outro. Jesus tinha os dois conteúdos em perfeito equilíbrio. Tanto nós tínhamos a energia, característica normalmente masculina. Em determinados momentos, quando ele diz assim aos sacerdotes: sepulcros caiados de branco por fora, por dentro, ossos de mortos, todos podridão, até quando vos suportareis? Evidente que ele falou isso com energia. Ele não falaria de voz melíflua isso. Ele falou com energia masculina. Mas quando ele se ajoelha e auxilia a mulher surpreendida em adultério: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele falou com doçura, com ternura. Isso é conteúdo feminino. Se nós pegarmos Chico Xavier, conteúdos psicológicos femininos, a absoluta doçura, ternura dele. Veio nesta reencarnação como Chico Xavier num corpo masculino, mas os conteúdos psicológicos eram femininos. Isso nada tem a ver com a questão de o indivíduo ter relações sexuais ou não. Pode ter, como pode não ter. E se tiver, não é pecado. O equívoco é o desequilíbrio das forças sexuais. Mas isso os indivíduos heterossexuais também demonstram muito bem. Desequilíbrios sexuais, praticamente todos nós temos. O Espírito Emmanuel nos fala a respeito disso, num pequeno livro. Ele diz, em questões sexuais, na Terra, ninguém aponte o dedo para outro. Porque, com raríssimas exceções, todos temos os nossos conflitos nessa área. É uma energia de grande potência. Estamos tentando começar a equilibrá-la agora. Porque até há alguns séculos não víamos nenhum problema em deixá-la agir espontaneamente, extravasá-la sem nenhum controle. Então, essa questão realmente dos conteúdos, da questão conteúdos psicológicos, da questão que Allan Kardec chama na Revista Espírita da inversão de polaridade, que é o que mencionamos, está muito clara na doutrina espírita, de maneira que somente os espíritas que se dizem espíritas, mas não estudaram a doutrina espírita, desconhecem os conteúdos espíritas, nunca refletiram a respeito, podem apresentar preconceitos nesta questão. Em um seminário, um workshop
no livro Sexo e Obsessão, psicografado por Paulo Franco, de autoria de Manuel Flamengo de Miranda, o workshop que foi realizado na cidade de Salvador, na Bahia. No final já do seminário, no momento em que ele responderia às perguntas feitas pelo público, quando terminou o intervalo, daí reiniciou o seminário, o workshop, e ele então estava com as perguntas selecionadas, porque muitas deles selecionaram aquelas que eram mais pertinentes ao seminário e tinham separado as que eram repetidas, etc. E o médium Divaldo Franco inicia este bloco do workshop dizendo o seguinte: estou chocado com a quantidade de perguntas de um auditório que se presume que seja eminentemente espírita. Um seminário deste teor normalmente é frequentado por aqueles que já conhecem minimamente o espiritismo, são já espíritas. É um conteúdo de aprofundamento.